Para vocês que o Senhor tem falado muito comigo nessas últimas semanas, nesses últimos meses, a respeito de algo que eu creio que todos nós já passamos por momentos assim, só que muitas vezes nós passamos por momentos, mas não entendemos por que nós passamos por aquilo e por que nós estamos passando por aquilo ali. Amém? Amém. E a primeira leitura está em Lucas 5, 15, que diz o seguinte. Amém? Amém. Diz o seguinte: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos também em Deuteronômio 8, por gentileza. Glória a Deus. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuiais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o teu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terás cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de ter comido o que estiverem fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, a se abundar-te tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da perdeneira, da pedra, da rocha, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder é o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares por outros deuses e servireis e os adorarem, protesto hoje contra vós, outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis.
porquanto não quisesse obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vivemos o Evangelho da Graça, só que eu vou falar no Antigo Testamento, Amém. porque é algo que o Senhor me revelou, tem falado muito comigo a respeito disso. O Senhor vai pregar sobre a lei? Não, mas nós cumprimos a lei através da graça. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque quando nós recebemos a graça, nós recebemos a salvação do Senhor. E o que nós precisamos para receber essa salvação, essa graça, que vem de graça, o dom de Deus? O que nós precisamos ter para receber isso? O arrependimento. O arrependimento nos dá o acesso a essa graça. E o que a graça produz em nós? A obediência. A graça produz em nós a obediência. Glória a Deus. E se nós recebemos essa graça e não estamos obedecendo, o que está faltando em nós? O arrependimento. É porque o arrependimento que nós tivemos ainda não foi completo. Está faltando algo para que nós possamos viver essa vida de obediência. Porque se falta arrependimento, é porque nós não alcançamos um lugar profundo na graça do Senhor. Porque quanto mais nos arrependemos, mais do obediência nós recebemos. Mais profundo nós adentramos na presença dEle. E mais nós obedecemos pela graça, pelo amor que vai sendo derramado todos os dias. Porque é um prazer obedecer ao Senhor quando nós recebemos o amor dEle, a graça dEle. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês estão aí? Amém. Amém. E Deus, Ele nos tirou desse lugar do pecado, para que a gente possa viver no lugar do amor, da presença dEle. Ele nos tirou desse lugar em que nós vivíamos lutando contra aquele pecado que todas as vezes nos impedia de chegar à presença dEle, mas o sangue do Senhor Jesus nos permitiu adentrar nesse lugar. Glória a Deus. Só que quando nós recebemos essa graça, nós devemos entender que nós devemos servir. Nós devemos ser como o Senhor Jesus, renunciar, servir, viver esse amor, transbordar desse amor de Deus todos os dias. Só que se nós não entendermos e tivermos esse arrependimento genuíno, entender que se não fosse a graça do Senhor Jesus, nós não vamos conseguir servir. Nós não vamos conseguir transmitir, nós não vamos conseguir amar o próximo. É porque nós ainda não adentramos no lugar de arrependimento, que todos os dias nós devemos entrar. Irmão, todos os dias nós devemos nos arrepender de algo, porque senão nós estagnamos no lugar. A gente começa a parar de avançar, ficamos ali. E aqui diz na leitura que o Senhor levou aquele povo ao deserto. E muitas vezes nós somos levados a esse deserto. Muitas vezes nós estamos nesse deserto. Muitas vezes nós passamos por esse deserto. E por que nós passamos? Aqui fala que o Senhor nos prova. O Senhor prova para conhecer o nosso coração. E só que Deus, Ele não conhece o nosso coração? Sim, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso mais profundo. Antes de nós nascer, Ele já nos conhecia. Aleluia. Só que Deus, Ele nos leva no deserto para que nós conheçamos quem nós somos. Para que nós conheçamos o nosso coração, meus irmãos. Porque, irmãos, falar de fé para os outros é fácil. Agora, viver em fé, isso é complicado. Só que no deserto é o lugar que nós estamos, que nós vamos aprender o quê? Prioridades. É ali que nós começamos a dar valor àquelas coisas que antes não tinham valor, que eram significativas. As pequenas coisas que antes a gente passava desapercebido porque tinha muito. E hoje, naquelas pequenas coisas, naquele pedacinho de pão, naquele copo de leite, você começa a ser grato a Deus. Por quê? Porque você começa a dar prioridade naquelas coisas, naquele momento em família. É como o irmão Marcos Antônio disse, às vezes a gente está junto com a pessoa e a gente acaba deixando passar
as coisas que são importantes. Por quê? Porque já se tornou cotidiano. E até Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Sabe por quê? Só que ele tinha uma palavra, e nós temos uma palavra do Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus. Assim como Jesus, quando ele foi batizado nas águas, João Batista batizou, o Espírito Santo veio, o Senhor disse: este é meu filho amado, em que eu me agrado, em que eu me alegro, em que eu me comprazo. E nós temos essa palavra, nós somos esse filho amado do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós precisamos todos os dias lembrar disso. Entender as nossas prioridades, que é o Senhor Deus, a palavra do Senhor Jesus. Porque, irmãos, no lugar de fartura, há muita distração. Há muita distração. Quando a gente tem muito, a gente distrai com as outras coisas. Qual que é o período que a gente mais busca a Deus? Qual que é o período que você está mais ligado no Senhor Jesus? É quando você está mais precisando. É no deserto. É no tempo de escassez. É naquele lugar que você senta. Irmão, já passei por isso. Você senta e você fala: só tem o Senhor, e aí? E aí Ele manda a provisão. Glória a Deus. Assim como Ele fez com o povo. Aqui fala que Ele fez o povo passar fome e deu maná. E deu maná que ninguém comeu aquele maná que aquele povo recebeu. Nem os pais. Sabe? E é isso que Deus tem para nós. Ele tem algo tão grande para nós que ninguém recebeu ainda. Esse maná que cai do céu, Ele vai vir para nossas mãos. Glória a Deus. Louvado seja o Esse Senhor. deserto é o tempo de treinamento, o tempo de prova, o tempo que nós temos que passar para poder viver isso, para que quando a gente receba a terra prometida, receba o lugar da fartura, a gente não se esqueça da presença do Senhor. Aqui fala. Por quê? Porque no tempo da bênção, irmão, nós temos que desfrutar. A gente tem que desfrutar. Existe o tempo que a gente vai passar a luta, mas existe o tempo que a gente vai receber a bênção, e existe o tempo que a gente tem que desfrutar dessa bênção. Glória a Deus. A gente tem que desfrutar. Só que às vezes a gente fica pegado na luta ainda lá de trás. Não, se Deus me deu, eu tenho que desfrutar. Eu não preciso sair com a minha família, eu preciso viver a bênção do Senhor também. A vida do cristão não é só luta. A vida do cristão é para ser. Tem etapas, tem momentos na nossa vida que nós precisamos discernir qual momento nós estamos vivendo. Só que às vezes nós estamos tão apegados. Tem cristão que acha que a vida é só luta, é só guerra. Mas existe um lugar. Deus tem plano de bênção para a nossa vida. E a gente tem que aprender a desfrutar desses bênçãos também. Só que é no deserto que Deus fala com a gente. É no deserto que a gente para ouvir a voz do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós já temos a palavra, só que Deus já deu a palavra, só que nós esquecemos dessa palavra. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. É a gente que se esquece muitas vezes. Por quê? Porque o inimigo ele coloca distrações. Ele coloca distrações. Só que no deserto, meus irmãos, não tem conforto. Não é a gente que aparece. A gente se sente muitas vezes inútil ali naquele deserto. Quantas vezes a gente fica ali e a gente não tem lugar mais para ir, não olha para um lado, não tem ninguém para te ajudar. Aquela pessoa que você pensou que ia te ajudar já não fala: eu não tenho também. E aí você entende, você consegue passar e entender a dependência do Senhor Deus ali. Quando você olha, porque enquanto a gente tem um lugarzinho para segurar, um galhozinho, a gente está segurando ali. E aqui diz que Deus deixou o povo passar por isso, para que ele aprendesse, para provar o coração dele. E Deus faz isso. E se a gente está passando toda vez por isso, toda vez, não é certo, meus irmãos. Se a gente está passando muito pelo deserto, porque a gente não aprendeu ainda o que o Senhor quer nos ensinar.
Só que a gente passa às vezes e não percebe que Deus está querendo nos ensinar algo, aí começa a murmurar, assim como aquele povo murmurou. Murmura, murmura, murmura. A maior arma do inimigo é a murmuração. E a maior bênção que você vai receber na sua vida é por conta da gratidão ao Senhor. O maior nível de adoração que você pode dar para o Senhor é a gratidão a Ele. E a gente começa a murmurar, esquece da palavra que o Senhor deu. Sabe, assim como Jesus passou 40 dias no deserto. E esse povo passou o quê? 40 anos no deserto. A primeira tentação que eles receberam foi o quê? A fome. Qual foi a primeira tentação que o Senhor recebeu? O pão. Só que o Senhor Jesus ele não murmurou. Porque ele tinha a palavra do Senhor Jesus. Ele tinha a palavra de Deus. Ele mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós devemos ser assim. A palavra do Senhor está ali, é todo dia. É todo dia, todo dia, todo dia que a gente recebe alimento. É todo dia que a gente olha e fala, Deus, eu tenho uma palavra. Eu sou seu filho amado. Sabe, o inimigo veio, falou para ele, se tu és filho de Deus. Ele sabia que ele era. Só que ele não fez a vontade dele. Porque o inimigo não quer. Meus irmãos, o inimigo ele não quer que você faça a vontade dele. O inimigo ele quer que nós façamos a nossa vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade ela vai contra a vontade do Senhor Jesus. Porque Jesus ele tinha fome. Ele tinha fome. Assim como o povo ele tinha fome também. Só que o povo eles queriam saciar a vontade deles. Só que Jesus queria fazer a vontade do Senhor Deus. O inimigo é assim, meus irmãos. Ele quer que nós façamos a nossa vontade. Só que nós temos uma palavra. Jesus falou, minha vontade, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Glória a Deus. E nós devemos viver desse jeito. Porque assim como diz em Lucas 12, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor Deus não nos deixa perecer. Ele não nos deixa perecer. Não tem o justo nunca me liberará pão. Nunca me liberará pão. Só que o deserto é esse lugar da dependência, esse lugar que nós não temos distração. De ver o sustento de Deus. E aí, Deus lembra esse povo de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que aconteceu com ele, das bênçãos que foram derramadas sobre a vida dele. A roupa crescia junto com eles, o sapato não acabava, saía pedra da roupa, saía água da rocha, estava com sede, a rocha estava lá dando água, estava com sede, a rocha estava lá dando água. E o povo ainda não murmurou, o povo ainda reclamava a respeito disso. E nós devemos lembrar daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, quando nós chegar aqui, quantas lutas nós já vencemos, quantas coisas nós já passamos, quantas guerras nós já ganhamos, que o Senhor já nos sustentou. Só que por muitas vezes, como aqui diz, nós pensamos que nós vencemos aquilo ali pela força do nosso braço. Nós pensamos que nós passamos aquilo ali porque nós somos o sabidão, pelo que nós sabemos. Não, o Senhor nos sustentou. O Senhor nos sustenta até hoje. Glória a Deus. E aí, quando o Senhor Deus ele é levado para o deserto, o Senhor Jesus ele é levado para o deserto, o inimigo leva ele aquele pico, mostra aquele reino para ele, fala para ele se ajoelhar diante dele, tudo aquilo ia ser dele. E ele não se ajoelha. E o povo já tinha uma palavra, Deus já tinha falado que ia dar um lugar para eles, que emanava leite e mel. E o povo ainda reclamou. Essa é a diferença, meu irmão. É entender a palavra do Senhor, entender o que Deus falou para nós e caminhar nessa palavra. Sabe? Porque, irmãos, mas não é fácil. O inimigo ele está ali, principalmente no deserto. Ele foi para tentar Jesus. Você acha que ele vai tentar nós? Ele foi tentar o Filho do Homem. Ele não vai tentar nós? Ele vai tentar nós. Só que Jesus, depois que ele saiu do deserto, aqui fala em Lucas, ele mesmo ia
ele ia para aquele lugar, ele ia para aquele lugar de relacionamento. Ele saía da multidão e ia para aquele lugar, orar, conversar com o Pai. E por muitas vezes nós não conseguimos passar pelo deserto de forma que glorifique o Senhor Jesus, porque nós não nos relacionamos com o nosso Pai. Nós não vamos para esse lugar de relacionamento, nós não temos uma vida de oração, uma vida de busca com o Senhor, uma vida em que nós somos fortalecidos na presença do Senhor Jesus. Porque não tem como eu crer em algo, numa palavra, que eu não tenho conhecimento dela, que eu não busco, que eu não me relaciono. É como uma pessoa vir da rua e falar para mim assim: ah, vai passar alguém aí e vai acontecer alguma coisa. Eu não conheço aquela pessoa, não vou dar. Eu não vou dar nem moral porque aquela pessoa falou. Mas se eu conheço o Pai, eu conheço a palavra, a fé, tenho fé naquilo ali, eu vivo por aquilo ali. Eu caminho naquilo ali e obedeço as leis por aquilo ali, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos adentrar nesse lugar e lembrar, sabe? Deus tem algo muito grande para nós. Deus tem algo muito maior. Ele fala que ninguém, nem os pais daquele povo que estava lá, conhecia esse maná. E nós vamos viver esse maná. Glória a Deus. Só que nós vamos precisar passar por esses momentos, passar por esse lugar, para poder ver a glória de Deus em nossas vidas. Seja o Senhor. Só que a gente precisa estar disposto a passar por isso. Assim como João Batista, ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto porque ele sabia da mensagem que ele carregava, ele sabia o propósito dele. Porque se nós não entendemos o propósito, nós não vamos suportar o processo. Se nós não entendemos o propósito daquilo que Deus tem na nossa vida, nós não vamos suportar o processo. Só que o que desanima nós, sabe o que é? Que muitas vezes nós estamos desanimados, é porque nós não temos a certeza, a dúvida. É a dúvida daquilo que Deus vai fazer na nossa vida que desanima nós. Porque se nós temos a certeza, nós cremos naquilo que o Senhor vai fazer, irmão, nós não desanimamos. Nós permanecemos firmes na presença do Senhor, sabe? Eu já passei por uns momentos em que a gente sempre quer voltar atrás. Só que esse povo precisou ficar 40 anos para eles poderem tirar aquilo que eles tinham do Egito de dentro deles. E nós precisamos passar pelo processo para que Deus possa tirar algo de dentro de nós que vai nos impedir de avançar e alcançar o lugar que Ele quer que nós alcançamos. Às vezes Deus está tirando algo de dentro da gente, a gente está ali segurando, a gente está ali preso naquilo ali. E nós sabemos, irmãos, nós sabemos o que nós precisamos soltar, nós sabemos o que nós precisamos tirar. Nós sabemos, o Senhor mostra para nós. Só que às vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, nós sabemos que nós precisamos buscar o Senhor. Nós sabemos que nós precisamos retirar esse período de oração. Sabe, eu fiquei pensando, falei, esse dia eu estava pensando, eu oro, mas a gente precisa tirar esse tempo do nosso dia, sabe? O Senhor Jesus, Ele se retirava para orar. O Senhor Jesus se retirava para orar. Ele era filho de Deus, Ele era Deus aqui na terra e Ele se retirava para orar. Nós nos retiramos. Nós precisamos desse tempo com o Senhor Jesus. Porque é esse tempo que vai nos fazer não nos engrandecer quando nós recebemos. Aqui fala. Aqui, ó, guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus. Depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto os teus bens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor Jesus. Se esqueça do Senhor teu Deus. É para isso que nós precisamos. É para isso que nós precisamos passar por esses lugares. É para isso que nós precisamos entrar nesse lugar de relacionamento, nesse lugar de dependência.
Porque quando vier a bonança, nós não nos esqueçamos do Senhor Deus. Irmãos, Deus não nos dá nada que nos tire da presença dEle. Deus não nos dá nada que nos tire da presença dEle. Muitas vezes nós estamos pedindo: Senhor, eu quero 1 milhão, Senhor, eu quero tudo isso. Mas será que nós estamos preparados para receber isso? Porque tudo aquilo que vem junto, com o dinheiro, com a fama, com a fortuna, será que isso não vai nos tirar da presença do Senhor? O trabalho nos tira da presença do Senhor, meus irmãos. O trabalho muitas vezes nos tira da presença do Senhor. Às vezes nós trabalhamos demais. Só que nós devemos entender, não devemos trabalhar, nós devemos trabalhar. Mas às vezes o excesso de trabalho, às vezes o inimigo ele coloca algo na nossa cabeça, que nós precisamos de algo. Que às vezes nós estamos alimentando nosso desejo, nem é prioridade, nem necessidade. Às vezes nós nos saímos da presença do Senhor para trabalhar tanto, que nós acabamos esquecendo que a nossa provisão vem do Senhor. E é por experiência própria eu falo isso. Deus ele nos sustenta. E quando nós vemos a provisão de Deus na nossa vida, nós ficamos tão alegres e a gente entra em lugares mais profundos na presença dele. Um lugar de gratidão assim que muda tudo na nossa vida, sabe? Nós precisamos entrar nesse lugar em que nós vemos a presença do Senhor. Nós tocamos no Senhor Jesus. Nós vemos a face dele. E aí, como passar por esse deserto? Irmãos, vamos em Salmos 63. Glória a Deus. Estão conseguindo me entender? Amém? Glória a Deus. Espero que o Espírito Santo esteja falando com vocês nessa noite, assim como tem falado comigo. Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força, a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Esta é a forma de passar pelo deserto. Glorificando o Senhor Deus. Tendo sede e fome pela presença dele, irmãos. Glória a Deus. Edificando altares, sabe? Nós devemos edificar altares nas nossas casas, nos nossos lares, onde a presença, onde o fogo do Senhor queima ali, meu irmão. Nós não devemos ficar esperando, indo correndo atrás de fogo, fogo aqui, fogo ali. Não, o fogo já queima dentro de nós, o Espírito Santo já está aqui, ó. Já está queimando dentro de nós. Glória a Deus.